Olá, boa tarde. Bravos e Soldiers estreiam com vitória na principal divisão da Superliga de Futebol Americano. Domingo para matar as saudades da bola oval, em duelos válidos pelo Regional Pampa da Conferência Sul da maior competição de futebol americano do país. 2 confrontos marcados pelo equilíbrio no campo e no placar. E a gente começa pelo triunfo do atual campeão gaúcho, o Bravos, que superou o Estepos de Santa Catarina por 20-17 na Arena Canadá, em Viamão, região metropolitana da capital gaúcha. Já o Santa Maria Soldiers, que ficou com o vice-campeonato no último estadual, levou a melhor sobre o Juventude por 17-14 em combate disputado no Complexo Esportivo do SESI de Caxias do Sul, na Serra. Com as vitórias de ontem, Bravos e Soldiers saltaram para o topo da tabela. A gauchada volta a campo ainda neste mês de julho. No dia 26, o Bravos recebe o Juventude numa espécie de clássico estadual. No mesmo dia, os soldados irão estrear diante da sua torcida contra o Estepos em jogo marcado para o Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria. Apenas o primeiro colocado avança diretamente para as semifinais do Regional Pampa. Quem ficar em segundo e terceiro ainda terá chances, via repescagem. 32 clubes de todo o país estão participando do Brasileirão deste ano. Na fase inicial, a disputa é regionalizada. E agora no TV Esportes vamos conversar com Lucas Rotti de Oliveira, natural de Novo Hamburgo e um dos principais atletas de tiro esportivo do mundo. Lucas, que conquistou na Hungria, no final do mês de junho, o vice-campeonato europeu, torneio nível 4, com cerca de 500 competidores. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo ao TV Esportes. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite para poder contar um pouquinho da minha história e dessa experiência que teve no Campeonato Europeu. Muito obrigado pelo convite. Bom, já te parabenizei em off, agora vou te parabenizar ao vivo pelo vice-campeonato europeu, onde tem mais de 500 competidores, é uma grande colocação. Parabéns. Conta para nós como é que foi essa história. Foi uma competição muito grande mesmo. É quase um nível mundial que a gente disputa. Essa foi uma competição bastante importante porque este ano é a seletiva para o campeonato mundial que vai acontecer no ano que vem na Grécia. Então, esse já foi um parâmetro para a gente ver os competidores que podem se despontar e também como já um treinamento e um início do treinamento para o campeonato mundial, que a partir de agora vai ser foco total para defender o título em 2026 na Grécia. E foi a tua primeira competição no nível 4, como é que foi essa adaptação? Essa foi a minha primeira competição nível 4, que ao total são 5 níveis de competição, nível 5 campeonato mundial. Para mim foi um pouco assim diferente, porque eu não estou na minha casa, né? Não estou no Brasil competindo, foi uma pressão bastante grande por conta de já ter o título e eu estar defendendo ele lá no campeonato. E os europeus estavam na casa deles, então para eles é um pouco mais fácil. Eu saí aqui do Rio Grande do Sul com uma média aí de 5, 6 graus e fui competir lá em 35, 40 graus. Isso foi uma diferença também bastante grande. Eu peguei aquela época de a Europa estar passando por um calor bastante grande. Mas me adaptei bem ao tempo e as intempéries, as munições que a gente utilizou do campeonato. E então foi muito produtivo e foi muito boa a experiência. Valeu muito a pena estar competindo entre os melhores do mundo e essa experiência que vale é a melhor. Eu estava lendo sobre o campeonato e como é que é essa história que tu foi vice-campeão, mas não leva o prêmio? Como é que funciona isso? Só europeu pode ganhar as medalhas? Como é que funcionou? Sim, o que acontece? Esse é um campeonato europeu, um campeonato muito famoso. E eu tô indo de fora. Ele é um campeonato open, um campeonato aberto que qualquer pessoa do mundo pode participar, mas apenas os premiados serão apenas os europeus mesmo. Vamos supor aqui, se eu tivesse um campeonato estadual aqui no Rio Grande do Sul e viesse alguém de São Paulo, essa pessoa não seria premiada por não ser, porque é um campeonato da nossa federação. Então, eu receberia apenas, no europeu, eu iria receber apenas a medalha presidencial, que é uma medalha reconhecida pela IPSC, mas também não houve essa premiação por conta de somente o primeiro colocado
receber a medalha da IPSC. Então, desta vez, infelizmente, não pude subir ao pódio, mas o que vale é o resultado final que a gente conquista aí o segundo lugar no Shotgun Standard Overall. Lucas, esse esporte é pouco conhecido. Como é que é para conseguir as tuas armas e aonde tu treinas? Treinas em Novo Hamburgo, treinas em outro local? Como é que funciona para ti? Esse esporte, sim, não é tão conhecido. Eu pratico já esse esporte há 8 anos. Eu tenho hoje 24 anos e comecei a competir com 15 para 16. Mas eu estou dentro desse esporte já há muito tempo, porque meu pai ele já é competidor há mais de 40 anos. Então, eu nasci nesse mundo do tiro. Eu treino no meu próprio clube. Meu pai tem uma loja de armas e um clube de tiro. Então, eu acabo tendo uma facilidade muito maior para realizar esses treinamentos. Então, eu tenho praticamente dentro de casa uma linha de tiro que eu treino todos os dias a seco, né, o famoso dry fire, e também tiros reais. Então, eu também tenho essa vantagem. Mas hoje, eu ainda não posso ter as armas em meu nome por conta da legislação. Sou um atleta de alto rendimento, mas ainda as minhas armas estão em nome do meu pai. Apenas a partir do ano que vem eu vou poder transportar minhas armas e também tê-las em meu nome. E hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade nessa questão das armas, porque eu utilizo uma arma que ela é de 1997, uma arma um pouco mais antiga em relação aos dos meus competidores, por conta de que eu não consigo adquirir esse novo equipamento. Já ganhei armas novas por conta de patrocínios, mas ainda não consegui retirá-las devido à legislação. Então eu tenho esse pequeno impasse. Mas continuo utilizando minha arma, ela está muito boa, mas quanto mais a gente treina, é a mesma coisa que um carro, né? Quanto mais a gente utiliza, vai quebrando peças, a gente precisa recompor ela e chega um momento que ela vai terminar a sua vida útil. Então ainda estou torcendo para que a minha arma aguente até o ano que vem, porque será um longo caminho de treinamentos até lá. Lucas, tu fosse campeão brasileiro em 2023, acho que tem 10 estaduais, né? E agora eu estou vendo que é nível, e o nível mais alto é o 5. O que fazer para chegar no nível 5? Tem um tempo para ficar no nível 4? É obrigatório? Como é que funciona isso para nós? Explica para nós como é que funciona isso. Não, a questão do nível, são níveis de competição que vai do 1 ao 5. Nível 1 são campeonatos normalmente internos do clube. Nível 2, tu tem uma quantidade maior de pistas e já transforma para um nível estadual. Nível 3 são consideradas competições internacionais já, com no mínimo 10 competidores por divisão, com uma quantidade acima de 50 a 60 competidores. Nível 4 são campeonatos administrados pela IPSC, que são europeus, são os latino-americanos, são nível 4. E o nível 5 é um campeonato mundial, o maior de todos, que aí abrange aí mais de 500 competidores. Eu participei de um campeonato mundial esse ano com uma outra arma que tinha 1.200 competidores. Então, é uma diferença bastante grande aí nos níveis de competição. Mas em relação ao nível do atirador, existe hoje por conta da legislação, mas nada que mude para nós do lado esportivo, né? Isso é na relação de quantidade de armas que a gente pode comprar, munições, etc. Mas em relação às competições, a gente atira o primeiro campeonato estadual, a gente se classifica no campeonato estadual para ir ao campeonato brasileiro. Se classificando no campeonato brasileiro, nós vamos receber uma vaga para participar de um campeonato mundial. E neste momento, eu estou brigando pela vaga, tentando ficar entre os 4 primeiros colocados aqui no campeonato brasileiro, para conseguir uma vaga e representar o Brasil no ano que vem no campeonato mundial da Grécia. Eu estava observando aqui, tu és o campeão mundial em 2023, né? E 10 vezes brasileiro. Isso. Fora o Rio Grande do Sul, que está em alta graças a ti, quais outros estados despontam também no tiro? O Rio Grande do Sul, ele desponta bastante nos campeonatos brasileiros e também internacionais. Nós temos excelentes atiradores aqui no Rio Grande do Sul, mas nós temos bons competidores também em São Paulo, no Paraná, Rio de Janeiro também tem bons competidores, mas a maior quantidade está ali em Paraná e São Paulo. E a gauchada foi bem aí, né? Teve a Luísa também, a Luísa Costa, que foi vice na dama, né? O pai dela também teve
bom resultado, não tão expressivo assim, mas bom resultado também. A gauchada saiu bem na Hungria, mesmo saindo do frio para o calor, se deram bem. Sim, nós fomos bem, sim. Desta vez nós fomos em apenas 4 competidores do Brasil. Por ser um campeonato europeu, né, não ser realmente um campeonato, vamos dizer assim, totalmente aberto, mas nós fomos em 4 competidores e representamos muito bem o Brasil. Eu em segundo lugar no Shotgun Standard Overall, que é o geral, e a Luísa em segundo lugar, Shotgun Standard Damas. O Rodrigo e o Acosta também competiram, ficaram muito bem colocados, mas para, vamos dizer assim, subir no pódio, eu e a Luísa que se destacamos mais. Normalmente, os campeonatos mundiais, os campeonatos grandes, o Brasil representa em um número de 50 a 60 pessoas. Nesse mundial que teve esse ano, foram 64 brasileiros, se eu não me engano, representando o Brasil. Então, é uma quantidade bastante grande. E esperamos que o ano que vem seja maior ainda. Lucas, obrigado pela entrevista e sucesso ano que vem lá na Grécia. Parabéns novamente pelo resultado. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Falei aqui com Lucas Rotti, atirador novo-hamburguense. E agora o assunto é futsal, para falarmos de mais uma vitória do incrível Vélez, agora na 12ª rodada da Liga Nacional da modalidade. O conto de fadas do time de Camaquã parece que chegou para ficar. Na tarde deste domingo, o time gaúcho despachou mais um opositor no ginásio Vadislau Niencheski, lá no sul do estado. A vítima da vez foi o Marreco, que voltou para o Paraná com 4-1 na bagagem. Apoiado pela sua apaixonada torcida, o Vélez abriu uma boa vantagem até o intervalo. 3-1 no placar. Gols de Chitão, Guilherme e Léo Oliveira. Canhoto ainda igualou para os visitantes no período inicial. No segundo tempo, Guilherme repetiu a dose com o último tento do dia. O Vélez, que é um dos estreantes na Liga Nacional deste ano, permanece na parte de cima da tabela de classificação. É o 7º colocado com 21 pontos e uma partida a menos. Se o Vélez está mandando bem no campeonato, a CBF é uma decepção até agora. Na noite de sexta-feira, a Laranja ficou no 1-1 na visita ao vice-lanterna Dracena, um dos 2 times que ainda não venceu na competição. Gilberto, no primeiro tempo, fez 1-0 para os da casa. Barbosinha, na segunda etapa, deixou tudo igual. Sem ganhar na Liga Nacional de Futsal há 4 jogos, o clube de Carlos Barbosa está no 13º lugar com 17 pontos. E nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que às 18h30 tem a reprise e o TV Esportes volta amanhã ao vivo ao 12h15. Boa tarde!